Pum! Estudos para concursos. Pro Polícia Militar de São Paulo. Eu vou ler um conteúdinho de conhecimentos gerais de história e de geografia, que é a coisa que eu mais não quero estudar. Vamos lá. Pergunta: sobre o sistema militar da Guerra Fria, tem surgido quase que simultaneamente a aliança militar intergovernamental do bloco capitalista. Em 1955, a força coercitiva de Moscou garantiu a presença de todos os países comunistas europeus. Força coercitiva de Moscou. Qual é o nome desse pacto? Eu não tenho nem ideia. Então eu vou chutar um pacto. Força coercitiva garantiu a presença de todos os comunistas europeus. 1955, um pacto. Aqui tem um monte de opções. Eu só conseguiria pensar na URS. SS, né? Soviéticos, mas não tenho nem ideia. Na verdade, o nome do pacto era Varsóvia. É o Pacto de Varsóvia que foi junto aos comunistas europeus. Próxima questão. Ao contrário do historiador contemporâneo ao fascismo como Franz Neumann, Theodor Adorno ou Angela Tosca, nós sabemos através de Auschwitz o que é fascismo. O que é o fascismo? Ou, ao mesmo, sabemos qual a sua prática, ao contrário ainda dos historiadores que escreveram no imediato pós-guerra, como Trevor Hopper, G. Claude ou Eric Hobsbawm. Até algum tempo não podemos tratar o fascismo como um movimento morto, pertencente à história e sem qualquer papel político contemporâneo. Encontramos desta forma, numa situação insólita, sabemos qual a prática e as consequências do fascismo. E sabemos ainda que não é um fenômeno puramente histórico, aprisionado no passado. Assim, torna-se impossível escrever sobre o fascismo histórico, o que é apenas uma distinção didática, sem ter em mente o neofascismo e suas possibilidades. A pergunta é: qual é a ideia dessa coisa aí que eu acabei de ler? É verdade que eu não entendi o que eu acabei de ler, tá? Fascismo, 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 fascismo. O que eu aprendi do fascismo? Parece que a resposta é: o fascismo não é um fenômeno histórico ligado ao passado. Ele se insere na política contemporânea atual sob outras formas de atuação. Contemporâneo. Agora uma pergunta sobre um presidente aqui do Brasil. Isso é importante. É aquela pergunta que é feita dada para o cara tem que acertar, né? Mas eu não sei das coisas dos presidentes. Vamos ver. Parece que ela ainda fez mais fácil ainda usando uma frase famosa de presidente. Quando aparece frases famosas de perguntas de presidentes ou perguntas de pessoas, elas normalmente são perguntas fáceis. Quer dizer, elas são fáceis que elas, se você conseguiu achar basicamente o conteúdo desses presidentes, eles vão ter um comentário tipo: esse presidente foi famoso por causa desse motivo. E daí eles vão lá colocar a pergunta, esse motivo na pergunta, e se você lembrar, ou seja, fizer um mnemônico ou criar uma imagem na mente, você vai lembrar quem é esse cara. Vamos ver. A pergunta é, a frase: quando após tantos anos de luta e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, Constituição, certo? Brandamos por imposição de sua honra, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Olha, ou seja, ódio à ditadura, ódio e nojo. Ou seja, está falando da Constituição Cidadã, 88. O discurso da solenidade de promulgação da Constituição foi realizada pelo deputado eleito presidente da Constituinte. Tipo, agora tá falando de deputado. Tipo, não sei, não tenho nem ideia de quem é deputado aqui. Mas ele fala aqui depois eleito presidente da Constituinte. Eu não sei o que significa direito presidente da Constituinte. Significa presidente da República? Ou ele é tipo um presidente deputado? Não sei. Mas aqui só tem um Luiz lá nessa Lula da Silva, que é nada a ver. José Sarney, ele é um presidente também. Leonel Brizola, esse cara era famoso, não sei, mas eu não acho que ele era o cara da Constituinte. E tem o Fernando Henrique Cardoso e o Ulisses Guimarães, que eu não conheço. Eu só lembro do. Daí eu só conseguiria chutar entre o Sarney ou o Henrique Cardoso. E eu vou chutar o Cardoso. Quer dizer, eu nem devia chutar, eu devia só falar quem era. Parece que era o cara que eu não conhecia, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Então aquele discurso
é do Ulisses Guimarães. Ele disse: eu acredito na democracia, a gente odeia a ditadura. Então era o cara que não era um presidente. Que bom. Ou seja, aquela coisa me confundiu bastante. Próxima questão. No Brasil, após o fim do período conhecido como Primeira República, Getúlio Vargas subiu ao poder, permanecendo nele por aproximadamente 15 anos, exercendo a função sucessivamente de chefe de um governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. O período do governo provisório de Vargas é marcado por algumas revoluções, dentre elas o movimento armado decorrido no estado de São Paulo, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e realizar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse movimento armado foi conhecido como. Eu vou falar aqui, vou chutar. Tipo, eu não vou ler as opções, mas eu vou chutar aqui na minha mente. Estado Novo. Estado Novo é um movimento armado. Daí aparece aqui uns anúncios. Votar Júlio Prestes é manter unidade nacional. Votar em Júlio Prestes é Vital Soares. Tá. Nossa, tem uma explicação bonitinha aqui no conteúdo. Vamos ver aqui. Nacional Constituinte, esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 30. Olha, era a Revolução de 30. Não, errado, não era a Revolução de 30, falei errado. Eu comecei a ler as opções. Primeiro período da Primeira República, uma política conhecida como política da fé com leite, onde havia um revezamento no poder das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, sempre a cada eleição eleito um político de divina. Ou ele é de São Paulo, ou ele é de Minas Gerais. E vice-versa, sempre quando aquele que estava eleito indicava nós temos o presidente eleito pelo Partido Republicano Paulista e para a próxima eleição eles indicavam um mineiro ali. Ele corria pelo Partido Republicano Mineiro, onde havia essa sucessão no poder, não é conhecida como café com leite. Então, quando o Washington Luiz ele é eleito, quando você se aproxima da eleição, é o seguinte, ele deveria indicar um outro cara, um mineiro, o Antônio Carlos. Mas aí, agora vamos chutar. O que será que ele fez? Ele tentou segurar o poder ou ele chamou, falou, eu vou recomendar um outro cara do meu estado, do São Paulo. O vice-presidente dele, quando o Fernando de Melo Viena, os dois ali não concorreram pelo para republicano mineiro, porém, essa troca de poder, nesse momento combinado, foi quebrada. Quando Washington Luiz indica para quem? Quem indicou? Concorrer às eleições o Vargas, quer dizer, o Prestes, que estava falando aqui no conteúdo. Getúlio Vargas? Não, ele estava. Falei errado, não é o Prestes, é o Vargas. Quer dizer, falei errado. Estou confundindo o que eu estou lendo. O presidente que saiu foi o Vargas que entrou, mas ele estava recomendando um cara chamado Júlio Prestes. Será uma revolta porque foge ao combinado. E nos vamos ter pão correndo, né? Mas não uma cara correndo ali novo, fica mais funcionário público, que é o Getúlio Vargas. Daí apareceu um cara para concorrer, o Getúlio Vargas. E daí eles fizeram anúncios e coisas. Ele vai concorrer pela Aliança Liberal. O que vai ter a Aliança Liberal vai ser uma união entre Minas Gerais, que ficou de fora e, digamos, traído, podemos dizer assim, dentro daquela combina o estado do Paraíba, onde vai haver um presidente João Pessoa, e também o Rio Grande do Sul, que era onde vinha, bom, nós temos esse cenário, sacou? Um monte de estados que estavam com o saco cheio de São Paulo e Minas Gerais fazendo essa coisinha, se juntaram para eleger um outro cara, o Vargas. Um paulista no poder, sucessão, em vez de ser um mineiro, ele indica outro paulista, Júlio Prestes, a formação dessa aliança liberal de Minas Gerais, Paraíbas e Rio Grande do Sul. Tendo que essa aliança ele vai ser liberada por Getúlio Vargas. A eleição ocorreu
E Getúlio Prestes ganhou, tá? Ele vai acontecer, então não vai, não. Os declarados perdedores nessa eleição, eles não vão aceitar. Eles não aceitam esse resultado e ele vai acontecer uma revolta. A revolta que falou aqui na questão, né? Para que houvesse uma nova constituinte, se esse governo provisório foi se tornando permanente, vai ficando o governo aí que acontece em 1932. Acontece essa revolta, que é falada e enunciada na questão. Bom, pode se chamar Evolução de 1930, essa então? E a resposta era pam, 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 era os dois. Era o Estado Novo e o Revolução de 30. Elas são a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Não, não é. Eu falei totalmente errado. É o Estado Novo e a Revolução de 30 não é. Era o nome dessa revolução aí que o Júlio Prestes. Por causa que o Júlio Prestes virou presidente, daí o Vargas fez uma revolução para tirar esse cara do poder. Foi o Revolução Constitucionalista, né? Próxima questão. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Uma frase. Tá direta já. Vou ver qual é a pergunta. É uma pergunta sobre processo. E daí, ou seja, eu teria que ler um monte de enunciado aqui e achar algum erro. Mas essa aqui é uma parede de texto. Tem muita coisa. Não vou ler, tá? Essas palavras foram entoadas por grande parcela da população que no primeiro semestre de 1984 foi às ruas reivindicar as eleições diretas para o presidente da República. Este movimento, conhecido como Direta Já, tornou-se um marco do processo de democratização da política do Brasil. As alternativas sobre esse processo. Sabe o problema da Direta Já? É que eu sou burro. Sabe, caiu em duas provas, ou seja, a Direta Já é a coisa que mais cai nas provas que tem conteúdo de história. Você tá ferrado. E a pior é que as perguntas do Direta Já são extremamente fáceis. Tá, deixa eu achar a pergunta certa. A resposta certa era sobre a Direta Já é que estima-se que no dia 25 de janeiro de 1984, umas 200 mil pessoas, ou seja, teve uma grevezinha lá, se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo, para apoiar o comício organizado por lideranças oposicionistas em nome das eleições diretas, o qual contou com a participação de Lula, Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, esses aqueles que estavam concorrendo para o presidencialismo. Apesar da adesão popular, a emenda que restabeleceria as eleições diretas para a presidência não obteve o número de votos necessários na Câmara dos Deputados. Diretas quando São Paulo para a frente deles para mostrar força, abraços e gritos, todo mundo. Bom, vai, próxima questão. A política para o desenvolvimento do governo Getúlio Vargas no período do Estado Novo. Olha aí, o Estado Novo não era do Vargas? Estranho, né? Priorizou o quê? Aí tem um monte de opção. Deixa, eu não vou ler as opções, eu vou chutar aqui na minha mente, fechando os olhos. Estado Novo eu consigo só pensar em privatização de coisas. Ou, sei lá, moedas, aquela coisa de moedas, de dinheiro novo, real. Sei lá, não lembro o que, que é. Vamos ver o que, que aparece aqui. A resposta era a promoção da indústria base, exemplo da siderurgia, né? Isso aqui era, não quer dizer, isso aqui também estava na minha ideia de contexto de privatização de coisas. Mas acho que, na verdade, estou falando errado. Privatização, no contexto que eu estava pensando, era criar trecos nacionais, sacou? Mas eu acho que eu estou confundindo o que, que é privatização. Ela fazia coisas nacionais para criar riqueza para o Brasil. Demais, né? Assim termina o conteúdo de história que eu estava estudando, conhecimentos gerais, né? A maioria das coisas era sobre presidencialismo e essas outras coisas. Tchauzinho!